porra, ele bica e a bicada é fatal. Clube Atlético Mineiro, caralho, tem que respeitar. É muito grande essa porra, caralho. Vamos, Galo, porra, que partidaça, porra. Clube Atlético Mineiro, rumo à Assunção no Paraguai. Vambora, galera, vambora. Deixa o like, se inscreve no canal, hype esse vídeo. É o Galo na final de novo. Mais uma final intercontinental. Vamos, porra, vamos, caralho. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, vambora. Segue nas outras redes sociais, tudo aqui na descrição. Clube Atlético Mineiro. Caralho. Caralho, galera, caralho. Que partida, que jogaço, que jogaço. Vamos falar muito disso. Vou pegar até aqui as estatísticas do jogo. Porque assim, caralho, velho. Caralho. Vamos! Cara, Galo na final, né? O Atlético, ele fez tudo que manda o figurino, né? Tudo que manda, tudo que tem que fazer. Se você tivesse um caderno do futebol, como jogar um segundo jogo em casa. Tá aí. Era exatamente isso. As escalações pra gente começar a falar. O Galo foi de Everson, Juan Tressolde, Vitor Hugo e Alonso. Rony, Alan Franco, Igor Gomes, Vera e Arana, Bernat e Dudu, tá? É um 3-5-2 que vira um 3-4-3 e tem algumas gamificações. Como assim gamificações, Matheus? O Atlético, ele não tinha hoje o lado direito, né? O ala direita, que é o Scarpa. O Scarpa faz muito essa função e o Atlético não tinha esse jogador. E eu falei pra vocês no vídeo de ontem que como que o São Paulo poderia ir pra jogo, né? Eu achei que ele ia de Hulk, ele poupou o Hulk mesmo. Ele tirou o Hulk mesmo e foi de Rony. Só que taticamente, eu não tô com a prancheta aqui pra gente fazer, taticamente foi muito interessante o que ele quis fazer. Foi muito interessante e funcionou demais. O que ele quis fazer, Matheus? Então vamos lá. A gente vai entrar nisso, mas isso é importante pra gente entender o primeiro tempo, tá? O Atlético bota aqui, ó, 3 zagueiros. Pensa que tem 3 zagueiros aqui, ó. 3 zagueiros o Atlético tava. 3 zagueiros. Aí, o campo pra lá, tá? Ataca lá. Os 3 zagueiros estão aqui. Aí ele tinha o Vera, de primeiro volante. Tinha o Alan Franco, aqui na direita. E tinha o Igor Gomes, aqui. Arana, de um lado. E Rony, do outro. Com Dudu e Bernat. O Bernat faz isso aqui, ó. Imagina o campinho. Faz isso aqui. O Dudu, diagonal pra dentro. O Arana solto, livre no campo. Igor Gomes também, livre do campo. Mas o Alan Franco, que tava na ala pela direita, ele tava no meio de campo, na marcação. Quando o Atlético estava sem bola, o Rony fechava o lado direito e o Arana o lado esquerdo. Fazia assim, os dois de cada lado. E quando o Atlético tinha a bola, o Alan Franco caía pra cá. A saída vinha com Igor Gomes e Vera. O Vera aqui, mas o Igor Gomes aqui. E o Igor Gomes ficou muito solto. Com o Bernat, com todo mundo muito solto. Ou seja, na hora de pressionar, como os caras não guardam tanta posição e os caras são mais físicos, são mais intensos, o Atlético subia a marcação. E quando o Atlético subiu a marcação, o Del Valle não sabia o que fazer, porque o chutão era ruim pro Del Valle, porque o Atlético tinha 3 zagueiros muito altos. O Alonso, que tinha mais liberdade para subir e estava mais solto, o Juan e o Vitor Hugo, que são muito altos e são muito bons na bola aérea. Então, o Del Valle, se ele chutasse a bola, como ele chutou algumas vezes, ele perdia, o Atlético rebatia e estava ganhando a segunda bola. E se ele tentasse sair jogando, que é o que ele queria, ele era muito bem pressionado. O Atlético pressionou demais, foi muito bem feita essa pressão com o Dudu, com o Bernat, com o Igor Gomes, com o Rony. E foi avassalador. Só que ele não tinha um homem centralizado. Geralmente ele tem um centroavante, ele não tinha. E o que acontecia? O Atlético ia cair pelo lado com o Dudu, pelo lado esquerdo, com o Arana, com o Rony e às vezes o Igor Gomes. Quando caía pelo lado, sempre quem não estava com a bola, ou seja, quem não estava na linha de fundo, atacava a área. Ou seja, Arana, Dudu, quando a bola estava do lado direito, Bernat, Igor Gomes, todo mundo chegava na área. Só que o Atlético subia muito a marcação. E o Atlético foi avassalador no primeiro tempo. Sufocou o Del Valle, era para ter feito muito mais, não fez. Abriu o placar num lance que o Atlético tinha errado, né? Muitas chances. O Igor Gomes bateu, o goleiro pegou. O Rony bateu, o goleiro pegou. Aí o goleiro tirou um soco meio errado. O Dudu toca a bola pra dentro e o Arana faz 1-0.
E aí depois disso o Atlético continua essa pressão, continua avassalador, continua em cima, continua buscando. E sai o outro gol, que é um gol que o Dudu rouba a bola, que aí já mais em bloco médio para baixo, Del Valle mais no campo de ataque. O Dudu fecha, rouba a bola e acelera. Só que ele já tinha feito isso uma vez no jogo, que é driblar 1, 2, 3. Ele fez 1, 2, 3 e botou com passe extra classe para o Bernat, que finalizou de um jeito mais extra classe ainda por cima do goleiro para fazer o 2-0. E ali o Del Valle sentiu o baque. E ali o Del Valle ficou nas cordas e o Atlético fez um primeiro tempo absurdo, 2-0. No segundo tempo o Atlético não pressionou tanto, abaixou um pouco as linhas e com isso chamou mais o Del Valle. Obviamente, o Del Valle precisava do resultado, mas ainda assim conseguia contra-atacar em alguns momentos. Começou a avançar, uns 5 minutos começou bem, depois o Del Valle cresceu um pouco na partida, o que é normal, abaixar um pouco os ânimos. O Atlético começou a fazer algumas modificações, entrou o Hulk, saiu o Rony, que estava cansadíssimo também, dá uma respirada, porque agora joga contra o Internacional, e conseguiu fazer algumas modificações, e aí começou a fazer essas modificações, e aí o Del Valle vai, e um chute de fora da área, pra mim, uma pancada, que claramente o Everson não viu a bola, né, ele tava meio assim, mas ele falhou, né, falhou no lance, e o Del Valle fez o 2-1, né, e parecia que, nossa, o Del Valle agora vai pressionar, ai meu Deus, passou 2, 3 minutos, o Atlético lançou a bola com o Júnior Alonso, que deixa o Hulk na cara do gol. E aí, meu amigo? Era pra tirar a zica. E tirou a zica do homem. Tirou a zica do homem. Um tapa fácil, tranquilo, para fazer o 3-1 e matar a partida. Partidaça do Atlético. Aula de futebol. Aula de futebol. Muito foda essa partida do Galo, tá? Estatísticas pra você. O Atlético tinha 2,1 gol esperado, teve só 46% de bola, mas durante 15 minutos do primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, o Atlético teve 87% de posse de bola contra 13 do Del Valle. O Atlético finalizou 11, Del Valle 12, mas sem quase nenhum perigo. O Atlético 7 finalizações no alvo, Del Valle 4. O Atlético fez 3 gols, boas. O Atlético 4 escanteios, Del Valle 5. O Atlético 82% de passe, Del Valle 90%. 2 cartões para um lado. Eu nem vi quem ganhou amarelo, inclusive. Foi o Everson. Ah, não, tô tranquilo. Everson e Biel. Aí entrou o Biel, e eu ia falar individualmente, né? O Everson hoje não tava tão legal, mas aí dos que entraram, o Biel eu não gostei muito. O Hulk começou meio estabanado, mas conseguiu fazer um gol, conseguiu tirar a Sinhaca, ele tava precisando, a gente vai falar disso. O Saravia entrou pra correr, o Alexander entrou, fez um belo lance ali, uma caneta, mas jogou só 5 minutos, e o Reinier também. Mas do time do Galo, a zaga, tranquilaça. Partidaça de Juan, muito bem na bola aérea. Alonso hoje foi muito bem, roubou muitas bolas, quase fez um gol no primeiro lance da partida. O Vitor Hugo também muito tranquilo, o Atlético não sofreu pelo alto mais uma vez e não sentiu falta no Lianco nesse sentido. Partidaça do Galo. Meio de campo, Vera muito tranquilo, fez uma partida. Arana, partidaça, pra mim. Um dos melhores em campo, foi o terceiro melhor em campo pra mim, o Arana. E jogou muita bola, tá? Jogou muita bola. Igor Gomes, bem mais uma vez, ótimo jogador Igor Gomes no Atlético. Dá muitas alternativas boas pro Atlético. Alan Franco, bem, o jogador silencioso, que pouco fala, o operário que joga pela direita, joga pelo dentro, muito bem. Rony, ótima partida, fez uma boa partida, principalmente defensivamente. Ofensivamente foi bem também, teve alguns lances, chegou. Bernat, fora de série, jogou pra caramba também. Mais uma boa partida do Bernat, continua mantendo nesse bom momento, né? Ótimo jogador, muito leve, muito tranquilo, muito inteligente. Principalmente no primeiro tempo, partidaço do Bernat. E Dudu. Melhor em campo, Dudu. O que o Dudu jogou foi absurdo, gente. Muito forte no 1 contra 1. Dando dinâmica ao ataque, chamando a responsabilidade. É jogador de jogo grande. É jogador de jogo grande. Tem que falar isso do Dudu. Um cara diferente. Bate no peito, chama a responsabilidade. Não tem medo do 1 contra 1. É calmo, é tranquilo, é frio quando precisa, calculista. Como na primeira assistência. Muita gente
forte, de qualquer jeito ele joga a bola pra área pro Arana fazer o gol. Um cara muito inteligente. A gente sabe que ele tem um toque refinado. Um passe pro segundo gol do Bernat absurdo, depois de fazer uma filinha, né? Driblou 2, 3 jogadores. Que jogador vem se mostrado, seu Dudu, nesses últimos jogos? Numa crescente absurda, se entendendo muito bem com o Bernat. E claramente o Sampaoli achou onde pode ser o melhor Dudu e o melhor Bernat. Porque eles têm que estar juntos, ele tem que estar perto, junto com o Arana passando. Esse trio pelo lado esquerdo é muito perigoso. É um ótimo trio. Marcando pressão, foi muito bem. E o Dudu resolveu a partida com 2 assistências absurdas. Absurdas. Jogou bola pra caralho, bateu no peito. Jogador de jogo grande. Aparece em jogo grande. Aparece quando precisa. Tem que respeitar a história do Dudu. Muito, muito... muito bom jogador. Fora da curva. Resolveu. Foi muito bem hoje. Hulk, pra tirar a nhaca também. Conseguiu fazer o gol para resolver isso, tirar. Espero que, porra, melhore. Precisava desse gol, o Hulk. E o Bernat também jogando muita bola, muita bola. Mas que dia pro atleticano, né? Gol de Bernat, Arana, Bernat e Hulk. 3, com certeza, 3 ídolos do Clube Atlético Mineiro. 3 caras com muita história nesse clube. E que colocam o Galo em uma final para mudar. Para mudar. Não é só título, não. É pra mudar o ano de 26, tá? Pra mudar o ano de 2026. Beleza? Ah! Ele bica, porra! Vamos! Clube Atlético Mineiro, caralho. Partidaça, gente. E tá na conta do Careca. O Careca é muito bom treinador. O Careca é fora da curva. Ele é diferenciado. Diferenciado. Tá? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Rumo a Asunción, no Paraguai. Mi hermanito.